Glória a Deus. Nayara, Deus abençoa. Parabéns pela sua prestatividade, viu? Deus vai te honrar, viu, querida? Deus é com você, com a sua família, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, quem assume, quem ajuda no ministério infantil, merece oração dobrada, tá? Não é assim? Merece oração dobrada, né, irmã Luísa? Irmã Luísa tem experiência, tem filhos, tem netos, né? E bisnetos, olha que lindo. Então, cuidar de criança é mesmo um desafio, né? Apesar que os meninos daqui são tudo bonzinhos, né, Marcos? Não faz bagunça. Diga assim, eu recebo em nome de Jesus, né? Graças a Deus. Profeta Amós, capítulo 7. Amós, quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, a gente espera. Amós, capítulo 7, versículo 14, versículo 15. Amós, capítulo 7, verso 14 e verso 15. Está também aqui na tela, mas eu gosto que você procure na sua Bíblia. A Bíblia de papel tem muitas vantagens, inclusive para você marcar, rabiscar. Aquilo que Deus fala ao teu coração, você põe observação, que depois no secreto você vai pedir detalhes e Deus vai te dar. Então eu gosto da Bíblia do papel, tá, gente? Eu tenho a Bíblia online, eu tenho a Bíblia no smartphone, mas a Bíblia do papel, ela tem essa vantagem. A minha toda escrita, toda rabiscadinha assim, é os recados que Deus vai me dando. Amós capítulo 7, versículo 14 e 15, disse: respondeu Amós dizendo ao sacerdote Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, sou um boiadeiro e um cultivador de sicômoros, de figos. Repita comigo: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Diga assim: eu sou uma pessoa comum. Versículo 15: mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Repita comigo: mas o Senhor me tirou de uma vida comum, e Ele me disse: vai e profetiza. Glória a Deus. Pai, fala aos nossos corações nessa manhã. Deus, abre, Pai, os céus, Pai, ó Deus, a Tua voz que chegue, Pai, aos nossos corações, a Tua palavra, Pai, que penetra, Pai, ó Deus, capaz de separar, ó Deus, a alma, o espírito, juntas e medulas, Pai, que possa, Deus, cumprir, ó Deus, o Teu propósito, nessa manhã, Pai, dá ordem aos Teus anjos, Pai, ó Deus, para nos guardar, ó Deus, e seja qual for a batalha que este irmão, que essa irmã esteja passando, ó Pai, ó Deus, que cesse agora toda turbulência espiritual, ó Deus, que as vozes, Pai, perturbadoras se calem agora, Pai, ó Deus, que toda inquietação da alma e do espírito agora, Pai, ó Deus, vá saindo. Eu dou ordem, espíritos contrários à vontade de Deus, aqui já não é mais o teu lugar. Esta casa é casa de oração, esta casa é casa de resposta de Deus, esta casa é um celeiro de profetas, esta casa é um lugar onde Deus tem dado direções, e assim será nessa manhã. Nós mandamos embora todo o mal e nós recebemos a paz do Senhor, que excede todo entendimento, a paz que vai superabundar sobre a tua vida, a paz que vai encher a tua alma, a paz que vai te dar um descanso verdadeiro. Essa paz agora está com você e essa paz te seguirá. Se você crê nisso, diz amém. Eu recebo. Pode aplaudir o Senhor e depois tomar o seu lugar. Glória a Deus. Eu quero agradecer os irmãos pela atenção nesses dias, nesse período, né, de missão que estamos aqui, mas já está chegando a hora de eu retornar ao Brasil, porque temos lá o segmento da nossa missão, temos lá, inclusive daqui a pouco começa o culto lá em Sarzedo, uma igreja nova que abrimos, e já está, graças a Deus, já não está cabendo de pessoas. Já temos que renovar as cadeiras, aumentar as cadeiras,
porque assim Deus tem feito. Pessoas, profetas têm se levantado, têm assumido a obra de Deus, porque a obra, a promessa de Deus é que a obra é crescente. Enquanto houver um pecador no mundo, a igreja tem que crescer. Enquanto houver um pecador, a igreja tem que crescer. Então temos a missão, e logo vamos estar inaugurando a igreja em Sarzedo, uma cidade vizinha, e outras propostas têm também chegado, e graças a Deus. Então a missão, nesse tempo, essa temporada em Portugal, da minha parte, ela está, eu estou entregando aquilo que Deus mandou entregar, e pronto, eu sei que é um espírito, eu sei que é um renovo nessa casa, um novo tempo, ele está sendo liberado para essa casa. Pode apostar, Deus já está movendo as águas, 21 dias de oração. Você, se não fazia noção do que é, preste bem atenção o que vai acontecer. Não existe um tempo em que clamamos quando o céu não responde. A igreja está em oração, a igreja no Brasil está em oração, e Deus está respondendo. Um novo tempo, pode anotar no seu calendário. Um novo tempo começa de agora em diante. Coisas novas estão a acontecer, Deus está levantando ceifeiros, obreiros, e a obra não vai parar. O Espírito de Deus está neste lugar, e você está sendo alcançado e alcançada pelo poder de Deus. Você crê nisso? Amém. É o que eu vejo. Eu vejo um novo tempo, eu vejo um mover de Deus. Tivemos esses últimos dias reuniões, encontros poderosos, tivemos tempos espirituais, tivemos o prazer de ver Deus manifestar em momentos, tivemos tempos de orações em que eu vi o agir de Deus, Deus quebrando cadeias, Deus quebrando atmosferas, Deus rompendo o céu de bronze. Isso tudo ontem, até o final do dia. Ontem tive o prazer de terminar a minha noite sentado do lado de um profeta, da esposa, na mesa da minha casa, e saí de lá, eles saíram de lá, e a bênção de Deus estava, e eu vi um agir de Deus. É o que eu vejo nessa igreja. Amém, queridos? Amém. Amós, o que você está vendo? O Senhor perguntou para o profeta Amós. Amós, olha Amós em direção a Israel e me diga o que você está vendo. E o profeta Amós começou a notar, começou a perceber aquilo que Deus queria que ele enxergasse. Quando eu disse, irmão, olha para a pessoa que está do seu lado e me diga o que você está vendo. Talvez você olhava e percebeu que ela está com os cílios maiores. Tem um pessoal que o cílio está crescendo da noite para o dia. Não é assim? É um mistério de Deus. Né? Já olhou e viu lá que um brinco está torto, o outro está certo, assim? O cabelo está assim, fala, sei não, tem alguma coisa nesse cabelo aí. Pronto, talvez é isso que você observou, né? O varão olhou para o outro, já olhou para baixo e falou, ele está ganhando saúde, eu estou vendo que ele está crescendo, né, para os lados. Pronto, a gente faz um olhar natural. Mas quando Deus nos propõe, quando Deus nos pede para olhar, Deus está querendo mostrar algo além das nossas vistas. Então eu estou aqui, eu vejo uma grande bênção neste lugar. Eu estou aqui, eu vejo um tempo de libertação espiritual neste lugar. Eu estou aqui, eu vejo hoje, Deus trouxe pessoas aqui hoje, porque há um propósito de libertação nessa manhã. Eu vejo o agir de Deus nesse lugar. Eu vejo anjos passeando neste lugar. Eu vejo a mão poderosa de Deus estendida neste lugar. Eu vejo um vento sendo soprado, um vento espiritual. Eu vejo um agir, uma revolução espiritual. Eu percebo que o inferno está agitado porque a chuva de Deus já foi mandada para essa casa. Você crê nisso? Diz amém. Amém. Eu vejo tudo isso. Ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui porque pensava estar. Você está porque Deus te chamou. Você está viva porque Deus te chamou.
Você pensa que é dona do seu narizinho? Não, é Deus que comanda a tua vida. O amanhã, aliás, você não aposte em tudo no amanhã, porque o amanhã também pertence a Deus. Hoje, esse momento, esse time, essa palavra, o que Deus está mostrando está no controle dele. Pastor Marcos, eu tenho falado, já pode cuidar de trocar as cadeiras para caber mais gente, já pode pensar, talvez fazermos mais um culto no domingo, e logo vamos avançar, porque não vai caber o que Deus tem mostrado. Existe um campo branco, pessoas chegando, talvez a extensão da visão me faz ver aquelas ovelhas do mural, são pessoas chegando e vão chegar e precisam ser arrebanhadas e serão curadas e libertas, porque a igreja vai vencer, porque Jesus está à porta, já não há tempo de esperar e nós temos que despertar aquilo que Deus quer mostrar para nós. Amós, o que você vê? Amós, um homem simples, um boiadeiro, um homem que estava ali no seu campo, trabalhando, cuidando do seu rebanho. Ele era um boiadeiro, ele tinha suas ovelhas, ele tinha também uma plantação, ele era agricultor, um homem da roça. Aqui também todo mundo entende o que é um homem da roça. Eu vou mostrar ao vivo e a cores um homem da roça. Fica de pé, pastor. Pode dar uma glória. Isso aqui é um homem da roça. Isso é um boiadeiro. Pode falar isso. Se alguém duvidar, eu mostro a certidão de nascimento. Está escrito grota. O lugar que ele nasceu chama grota. Isso aqui está sendo alfabetizado até hoje, tá, gente? Isso é uma bênção de Deus, pastor. Ele vai pregar domingo que vem, pastor? Vocês vão entender, vocês vão falar, olha bem que o pastor falou que isso aí é um caipira, isso é um boiadeiro de Deus, mas é um profeta também. Pode dar um glória a Deus pela vida do pastor Francisco. No reinado do rei Uzias, havia um homem pobre, um homem desconhecido. Ele não é, tá? Ele não é pobre nem desconhecido. Mas Amós era pobre, desconhecido, um homem que vivia na periferia, longe. Põe aqui para mim, princesa, o chamado da igreja. Põe aquela arte aí para que as pessoas possam já começar a gerar dentro de si a missão da igreja. Amós estava cuidando da sua roça, dos seus bichos. Aquele homem com o pé do caipira é maior, né? Porque ele não usa sapato, então o pé dele vai ficar igual o pé de pato, aquele dedão desse tamanho assim, não é assim, pastor? Para não escorregar, para equilibrar, né? Essa pessoa da roça que sabe, né? Pois é, eu vejo alguma coisa que possa confirmar, mas muito bem. Amós, um homem do mato, o matuto da roça. O mineiro sabe o que é isso, o pessoal, os capixabas sabem, os brasileiros sabem muito bem o que é isso. Aquele homem bruto, aquele homem, vamos dizer que o casco é mais duro. Se apertar a mão do homem, o meu sogro tem 75 anos, a mão dele parece uma lixa. Eu pego na mãozinha dele, porque é um lavrador. Ele cria porcos, ele tem a sua fazenda. Um homem que a vida dele está conectada com a terra. Essa era a vida do profeta Amós. Desconhecido, morava ele em Judá, no reino do sul. Israel estava dividido em dois reinos. O reino do norte, Israel, era o reino, e Judá era outro reino. Amós fazia parte do reino do sul, em Judá. Ele morava num lugar, numa grota chamado Tecoa. Um lugar também muito conhecido pelo deserto. Não tinha prédios, não tinha riqueza. Era um vilarejo, era um povoado. Viajando para Portugal, a gente passa na estrada, de vez em quando a gente vê as vilazinhas, né? Eu acho lindo, apaixonante aquilo. Lembra muito o interior do estado de Minas Gerais. Mas a terra de Amós era uma terra nesse naipe, né? Nessa pegada, uma terra pequena. E Amós estava ali lavrando, cuidando das coisas. Se Amós fosse mulher, talvez ele estava ali esfregando a roupinha no tanque,
Talvez estava ali, né, com o guarda-pó, como é que se diz aquele negócio que põe da cozinha? Avental, né? Todo sujinho ali, de gordura, das coisas. Talvez estava ali guardando o chinelo do menino, que nunca guarda, né? Aqui os meninos guardam, mas no Brasil os meninos deixam tudo atrapalhado. Amós, se fosse mulher, estava ali fazendo aquela coisa, já coçando o cabelo despenteado, né? E pensando no almoço que tinha que fazer, porque o marido vai chegar, e depois já pensando, porque eu tenho que ir ao mercado, comprar uma coisita ou outra. Amós era uma pessoa normal, do cotidiano de vida normal. E Deus começa a visitar o profeta Amós. Deus escolhe pessoas improváveis. Deus chama pessoas que acham que não são chamados. Esse é o mistério de Deus. E Deus começa a perguntar a Amós: o que você está vendo? Amós, talvez nos primeiros momentos, olhava e via os seus cabritinhos, as cabrinhas, e ele falava: será que é isso que Deus quer mostrar? Mas o Espírito de Deus continuava dizendo: Amós, o que você está vendo? E Amós, abrindo os olhos, começou a perceber. Começou a ouvir notícias sobre Israel. Israel, digamos, era uma outra nação, porque o reino era dividido. E as notícias de Israel chegaram ao coração do profeta Amós. Israel passava por uma grande opressão política. Israel passava por uma situação socioeconômica deprimente. Os ricos cada dia mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Aumentava-se, como a fábrica de pobres estava a todo vapor. A pobreza imperava para a maioria e poucos estavam enriquecendo. Amós também percebeu que agora os líderes religiosos estavam agora também corrompidos. A justiça daquele país, lembra outros países por aí, né? Os juízes, sentenças compradas. Aqui não tem, mas tem país que tem, tá, gente? Corrupção no judiciário. Amós foi ficando indignado com aquilo que via. A injustiça começou a incomodar a alma do profeta Amós. E Amós começou a perceber que quando Deus está incomodando o coração, Deus está despertando um chamado. No silêncio do campo, algo incomodava Amós. A miséria aumentando, Israel passando toda aquela situação. E Amós começa a ter compaixão. Repita comigo: compaixão. Diga de novo: compaixão. Compaixão é o sentimento que vem de Deus. Amós começou a ter compaixão por aquele povo, até que ele não conhecia, longe da sua terra. Mas Amós começa a ter compaixão pelos pobres e indignação pelo sistema. Na verdade, igreja, Deus estava abrindo os olhos de Amós. Deus estava incomodando o coração de Amós. Era sinal que Deus também estava abrindo os olhos do profeta Amós, abrindo os olhos para aquilo que precisava ser confrontado. O profeta sente aquilo que Deus sente. O servo de Deus, ele tem o coração ligado ao coração de Deus. O que incomoda a Deus, incomoda o profeta. O que alegra a Deus, alegra o profeta. Amós estava então sintonizado, conectado ao coração de Deus. Quem está entendendo a palavra do pastor diz amém. A conexão de Deus com o homem e com a mulher é este. É quando seus pensamentos começam a mudar. É quando valores de pecado dessa terra começam a desinteressar. É quando assuntos de justiça, bondade, misericórdia, de socorro, começa agora também provocar dentro do homem e de uma mulher de Deus. Esse é o sinal do chamado. Essa é a necessidade do caráter transformado de um homem e de uma mulher que fará parte da missão da igreja. E a palavra hoje está ligada à missão da nossa igreja. Amós então começa agora, ele percebe que Deus estava chamando ele para uma nova vida. Deus estava incomodando Amós para um novo tempo. E Amós entende agora que, da agora em diante, a vida nunca mais voltará a ser a mesma. Eu começo dizendo para você, querido,
que quem tem o chamado não se conforma com aquilo que não é de Deus. Quem verdadeiramente aceitou Jesus como Salvador, não se sente bem vivendo em pecado, ainda que peque, mas não se sente bem vivendo em pecado. Uma alma tocada pelo Espírito de Deus, ela já não consegue saciar no mundo, ela pode regalar de prazeres, ela pode participar de tudo que é confusão, mas ela não encontra paz. Quando eu ministrei para você, a paz de Deus que excede todo o entendimento, haverá de superabundar na tua vida. Eu estou dizendo para o crente, porque essa paz Deus dá para o crente. O crente fora do propósito não tem paz. Não tem paz. Ele é como um peixe que é tirado do mar e lançado na areia. Eu vou pegar esse exemplo. É alguém que está, digamos, no lugar errado. É alguém que está na contramão espiritual, na contramão do alinhamento que Deus escreveu para a minha vida. Repita comigo: o melhor lugar para estar, diga assim, o melhor lugar para estar, diga assim, é no centro da vontade de Deus. Este é o melhor lugar para você viver. No centro da vontade de Deus. Não é Portugal, não é Suíça, não é Estados Unidos, não é Brasil, não é Angola. Não, o melhor lugar para você viver é no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus não tem fronteira. A vontade de Deus não tem visto. A vontade de Deus não tem uma etnia. Porque tudo pertence a Deus. Tudo, a terra pertence a Deus. Todos os lugares que eu passei, países que eu visitei, todos os lugares eu cheguei como filho do dono. Eu entro como filho do dono. E o dono mandou, e eu vou chegar e vai dar certo, e vou embora quando o dono mandar, porque tudo pertence a Deus. Essa semana nós tivemos um encontro com um homem, parece que tem muitas posses. Um homem que vive até em Portugal, mas é de fora e de muitas posses, e a gente estava falando, e ele conhece muitos países, e assim, e tal, e eu olhei para ele e falei assim: você parece um crente, você parece um cidadão do céu. Ele falou: por quê? Eu falei: porque o crente, o cidadão do céu, ele rompe fronteiras, ele vai para todo lugar, porque o Pai que o manda, o Pai que o envia. E ele ficou assim, e depois nós tivemos a grata experiência de orar com aquele homem, e aquilo começa na vida daquele homem um grande propósito. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está fazendo algo, e algo sobrenatural vai acontecer na vida daquele homem. O grande negócio daquele homem vai ser ganhar almas para Jesus. Hoje ele deve ganhar muitos euros, né? Muitos dólares, mas o melhor presente, o melhor prêmio é ganhar almas para o reino de Deus. Por que você foi salvo? Você já pensou nisso? Você foi salvo para quê? O grande engano da igreja é pensar que salvação é para a gente entrar no céu. Não. Salvação é para você agora fazer parte de uma missão. Se fosse para entrar no céu, você já tinha sido arrebatado. Você nunca pensou nisso? Se a salvação fosse para me levar para o céu, no outro dia, pronto, você não estava mais aqui. Se o projeto fosse te levar para o céu, pronto, no dia que você aceitou Jesus, acabava. Por que você está? Porque existe agora uma missão para você. A salvação não é o fim, a salvação é o ponto de partida para a missão da igreja. A cruz, ela não é apenas uma libertação, ela é uma convocação para um novo tempo de batalha espiritual. Você foi liberto para libertar alguém. Você foi salvo para salvar alguém. Você foi resgatado para resgatar alguém para fazer parte desta missão. Vocês estão comigo? Pode dizer o amém? Quem foi salvo e está parado não serve na igreja, que a vida não tem uma utilidade espiritual, ele está morto. Eu recebi a salvação, mas se eu estou estagnado, você tem uma vida morta, improdutiva. O exemplo disso é a figueira. A figueira que Jesus amaldiçoou, cortou, e ele amaldiçoou e disse que a figueira sem fruto será cortada e lançada no fogo. O crente que não dá fruto, ele está reprovado. Por isso
a missão de hoje, a palavra de hoje, né? O fechamento dessa temporada, oramos, julgos foram quebrados, Deus está trabalhando julgos aqui, Deus está despedaçando, tem pessoas que estão entendendo o processo de Deus, Deus liberou libertação nessa casa, eu posso ouvir um amém? Amém. Mas quando Deus liberta, Ele está preparando você agora para pôr outros em liberdade. O Espírito de Deus está sobre mim, diz a palavra. Pelo que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, proclamar liberdade aos prisioneiros. Essa é a nossa missão. Restaurar a vista dos cegos. Deus te faz enxergar para você curar a vista de outro cego. Deus resgatou a minha visão de um mundo corrompido, de uma vida de engano, e quando Deus me fez abrir os olhos, eu entendi que agora Deus estava me chamando também para abençoar, para que outros pudessem enxergar aquilo que Deus tem a te mostrar. Então o processo nosso, queridos, é um processo, digamos, é um alistamento. A salvação é o recrutamento. Os militares aí, o Bento que foi da Marinha, sabe muito bem, é um recrutamento. Quando o Senhor Jesus te chamou, tocou na tua vida, Ele estava te recrutando para uma missão. E o final da missão, aí sim, é a entrada para o céu. Quando combateremos o bom combate, quando entregaremos nosso relatório nessa terra, quando iremos entregar para Deus os frutos que Ele nos propôs, aí sim chegou, digamos, o fim da nossa trajetória, e haverá um céu nos esperando, e haverá ruas de ouro, e lá não haverá choro nem pranto, lá não haverá morte, mas isso é para quem viver a missão, isso é para quem entender o propósito da vida, isso é para quem cumprir o bom chamado de Deus. Essa semana também, o pastor estava conversando com um amigo, um pastor, e ele disse: pastor, escuta a voz desse moço, eu não conheço pessoalmente. Eu pensei que o homem tinha acabado de acordar, aquela voz pesada, aquela voz rouca, de sono. E ele falou: o que você acha? Eu falei: eu acho que ele deve ter acordado agora. Ele falou: não é isso. Esse pastor, um homem de Deus, um homem que fez muitas coisas, um homem muito ativo, ganhador de muitas almas, e foi eleito para ser o novo presidente de uma grande igreja, uma igreja que está para o mundo afora, e o líder se tornou um grande político e chamou esse pastor para assumir toda aquela igreja. Ele seria pai de muitos pastores, ele seria presidente de uma grande convenção de igrejas e tal, e de repente aquele homem passa agora, ele sofre um AVC, um problema de saúde, e ele estava, na verdade, aquela voz, ele está reaprendendo a falar. A vida daquele homem parou, um homem mais novo, sei lá, deve ter 40 e poucos anos, mas já não há obra que se faça, digamos, conforme ele estava fazendo. Parece triste se a gente olhar. Não, a história dele me deixou feliz. Por quê? Porque tudo que foi proposto para ele, ele fez. Um homem que venceu, um homem que ganhou almas, um homem que cumpriu missão, um homem que pregou, um homem que foi reconhecido por ser alguém produtivo e pronto, ainda que ele não consiga fazer mais, mas eu posso apostar, a missão dele foi cumprida. E eu creio e espero que ele possa levantar daquela cama e possa viver muitos anos para Jesus. Mas se a história daquele homem parar, certamente tem mais fruto de quem vai viver 100 anos. Quem vai viver 100 anos, mas que não vai se envolver com a obra do Senhor. Então, Amós se incomodou com aquilo que ele percebia sobre Israel. E Amós então saiu da sua terra, saiu do reinado de Judá, ele atravessa um país. Ele vai para o centro, para a capital de Israel, que era Betel. E Amós agora deixa, por isso que ele disse: o Senhor, Ele me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vá e profetiza ao meu povo Israel. Amós largou o seu rebanho, Amós largou as suas figueiras, o sicômoro é a figueira brava, Amós largou a vida de agricultor, Amós largou o seu endereço e ele foi agora, digamos, para o centro da confusão. Ele foi onde estava o problema. Ele foi na terra que ninguém gosta de ir, na terra da confusão. Você já viu um lugar que é só confusão?
Você já viu mexer com gente de confusão, gente que está vivendo em pecado? Ontem estava falando também sobre pastores que cuidam de centro de recuperação de viciados em drogas. Eu já ajudamos, já gerenciamos esse projeto. Pensa numa bênção que é isso. Pense em você dedicar sua vida para quem não quer sair das drogas. Pensa o que é você acreditar naquele que não acredita nele. Pensa o que é você confrontar espíritos de vício, potestades fortíssimas. Pensa o que é você dedicar o seu domingo, a sua segunda-feira. Pensa o que é você estar em casa e a pessoa te ligar e você pensa que é um irmão da igreja, é o delegado que prendeu um que disse que é ovelha da sua igreja. O delegado fala: olha, o senhor conhece fulano de tal, está preso, e mandou ligar para o senhor. Amós então aceitou essa proposta. Ele saiu do conforto da casa, ele saiu do conforto do seu dinheirinho, ele saiu da vida do cotidiano. Se fosse a dona Amós, ela tinha largado o avental, ela tinha falado: agora eu vou cuidar das coisas de Deus. Deixou claras as coisas arrumadinhas para não dar mau testemunho e foi agora fazer a vontade de Deus. É um empresário que tem os seus negócios, que tem a sua visão, que tem um projeto, que tem a visão de portas abertas. Eu vou ganhar dinheiro. Deus tem te dado ideias. Deus vai entregar para você uma grande empresa. Tem gente aqui que vai ser grande empresário e grande empresária, porque a sabedoria de negócio vem de Deus. Os negócios nasceram no coração de Deus. Aprenda isso. Mas tudo isso depende inclusive de entender o propósito de Deus para a nossa vida. Amós então vai até Betel e começa a profetizar. Ele já começa mandando alto, pastor. Ele já lascou para o rei Jeroboão. Ele falou: olha, rei de Israel, você vai morrer. O pecado que você tem cometido, a tua omissão vai custar a tua vida. Ele já mandou o manto lá para cima. Ele começa agora a desafiar todas as autoridades com a sua palavra de profeta. Ele dá a palavra para o rei Jeroboão: Jeroboão, você vai morrer. Ele pega o microfone, o megafone, estou ilustrando, evidentemente não tinha. Talvez subiu na colina, talvez saiu dizendo dos pontos mais altos da cidade. Ele começou a dizer: todo Israel vai para o cativeiro. Essa nação será presa pelos babilônios. O inimigo vai domar vocês, vai castigar vocês por causa do pecado, principalmente por causa da idolatria. O profeta Amós, então, ele vai agora para dentro do templo e começa agora a apontar para o sacerdote. Ele diz: sacerdotes, juízes, políticos, ladrões do povo, os ricos que estão ricos indignamente, todos vocês cairão. O profeta prega aquilo que Deus manda pregar. Quem está ouvindo a palavra do pastor diz amém. Amém. O profeta rasga o céu espiritual. O profeta desafia o pensamento da sociedade, a tendência da juventude. Nada disso é importante quando Deus manda falar. A sua opinião sexual, o seu partido político, tudo tem que calar quando Deus vai falar, e o profeta tem que falar. E o profeta falou: vocês estão vivendo em pecado e vocês serão destruídos. Aquilo provocou, como provoca, o mundo espiritual. Amazias, o sacerdote, levanta contra Amós. Quando o profeta começa a falar, o mundo espiritual se agita. Quem ouviu diz amém. E assim acontece. Quando o profeta começa a pregar, o mundo espiritual fica louco. Os demônios ficam loucos. Eles começam a movimentar e começam a inquietação. E se o pastor não tiver visão, não orar, o irmão fica perturbado. Tem gente que começa a dormir na hora do sermão. Tem gente que começa a passar mal. Tem gente que tem dor de cabeça na hora da palavra. E quando sai do culto, a dor de cabeça passa. Quem já ouviu falar disso? Eu já vi muitas vezes. Há uma perturbação, há uma inquietação. Um dia eu estava pregando, estava numa célula pregando, e sentamos ali, e a senhora pôs a minha cadeira. Eu fui na casa dela pregar, e ela colocou a minha cadeirinha assim, pastor, na porta da sala. Foi de Deus, porque se eu não estivesse ali, tinha acontecido o que não devia. Eu sentei na cadeira e eu fui pregar, e tinha uma pessoa convidada, ela estava sentada no sofá. Eu percebia que ela estava muito assim, muito séria, né? Ela estava olhando para mim assim. Você já viu aquele olharzinho que sai foguinho assim? Ela estava olhando para mim assim, que é foguinho saindo. E eu falei: vamos lá. E eu lasquei a palavra.
Mas tem a palavra. Porque o meu compromisso, igreja, é com Deus. Quem me sustenta é Deus. Quem me pôs é Deus, quem me leva é Deus, quem cuida da minha vida é Deus, quem dá a saúde, quem cuida da minha família do Brasil é Deus, não é a minha conta, é Deus que cuida. Os meus filhos estão lá, eu estou aqui pela missão, é Deus que vai cuidar. É Deus que está cuidando do voo. Se eu perder o voo é porque tem outra coisa melhor. E se amanhã mudar o plano, é Deus que vai mudar. Eu tenho entendido que andar com Deus é isso. Então fui pregar a palavra ali. E aí oramos. E quando fomos orar, eu orei, ministrei e orei de olho aberto, né? O profeta tem que ficar esperto, tá? Fecha uma e fica com o olho aberto, né? Porque pode voar sapato, né, varão? Pode voar coisa ali, então você tem que sair fora e tal. É igual aquele filme do cara que fica desviando das munições. E eu orei e terminei. Quando terminei o culto, aquela reunião poderosa, aquela mulher manifestou nela o Espírito e o demônio manifestou e logo ela foi liberta para a honra e glória do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém, queridos? Deus liberta através da palavra. A grande libertação é a palavra de Deus, é a verdade pregada. E aquela mulher foi liberta e ao final ela me procurou e falou: pastor, se eu fosse um homem eu tinha te matado. Eu falei: por quê? Ela falou assim: olha, veio em mim uma ira, veio em mim um espírito tão violento, agressivo, e eu queria te empurrar, te jogar no chão, mas logo eu pensei: não vou dar conta porque eu sou mulher. Eu falei: você não ia dar conta nem se fosse homem, porque quem me pôs aqui foi Deus. E o que estava em você já não está mais. Isso acontece. O profeta Amós viveu isso. O próprio sacerdote Amazias, agora naquela interpelação que vai Amós responder, foi Amazias que chegou para ele. E Amazias disse assim: aqui você não pode profetizar. Amazias falou igual alguns que falam para outros aqui em Portugal: volta para sua terra. Assim Amazias falou para Amós: volta para a tua terra, porque Betel não é lugar para você profetizar. Amazias disse assim: o pão dessa terra não é para você, vai comer pão em outro lugar. Mas o profeta, repita comigo, o profeta profetizava. Diga assim: o profeta profetizava. Diga assim: porque o profeta, diga alto, porque o profeta tem que profetizar. Profeta calado é carro sem combustível. Mulher de Deus chamada para fazer a obra, tem que fazer a obra. Profeta parado é arma sem munição, não resolve nada. E o profeta continuou pregando aquilo que Deus mandava pregar, proclamando aquilo que Deus colocava no coração dele. Mas como eu disse, queridos, a palavra confronta. A palavra move ambiente e pessoas, a palavra cria ali um burburinho, mas esse movimento, querido, quando o diabo começa a incomodar, é porque ele já perdeu a guerra. Quando ele começa a rosnar, é porque ele já está sentenciado, ele tem que sair, assim vai ser. O profeta então olhou para o sacerdote Amazias e ele deve ter pensado: era melhor que você tivesse ficado calado, porque agora eu vou dar então a sua sentença. Já que você veio contra mim, você agora será destruído, porque maior é o que está em mim do que o que está em vós. E o profeta disse: então, Amazias, a tua mulher será uma prostituta. Então, Amazias, os seus filhos morrerão à espada, e você vai ser destronado desse altar que você vive nele. Você vai morrer numa terra longe, uma terra pobre e suja. E assim aconteceu. Quem ouviu a história, quem entendeu a história que o pastor contou, diga amém. Essa é a história. E a história do profeta Amazias, eu quero tirar nela lições para nós, como servos de Deus, como aqueles chamados por Deus para viver uma missão. Deus tem trabalhado nessa casa, Deus tem dado livramento, Deus tem dado libertação para este povo, Deus tem trago para casa, para a vida de vocês, bênçãos sem medidas. Eu tenho visto isso nos últimos dias. A palavra está gerando bênção na vida de vocês, na casa de vocês. Se você crê nisso, levante a mão e diga amém e receba. Deus está fazendo algo ao seu favor, eu tenho certeza disso. Mas para que Deus está fazendo?
para que eu possa agora continuar o meu legado. Porque Deus está te dando a sua saúde, anos de vida, para que você continue vivendo a missão que Ele chamou para você viver. Você saiu de um tratamento médico, você passou por cirurgia, você tem vivido de... Você não está sentindo dor nenhuma, você está novinha aí, né? Como se diz, está no coco da vida, né? É porque Deus está guardando a tua vida. A tua saúde, ela é mantida por Deus. A palavra diz que a misericórdia de Deus é que nos faz viver dia a dia nessa terra. Então, querido, abra os seus olhos e comece a entender o que o céu está falando com você. Abra o teu coração e comece a entender o que o profeta, o bom pastor está falando para você. E Deus perguntava a Amós, o que você está vendo? Quando você que olha para mim agora, olha para esse país, para Portugal, o que você vê? Quando você olha para a igreja, o que você vê? Quando você olha para o pregador, o que você vê? Quando você olha para essa pessoa que está do seu lado, aliás, dá mais uma olhadinha para essa pessoa, o que você vê? E Deus perguntava a Amós, o que você está vendo? O chamado de Deus é para renovar a nossa visão. O chamado de Deus é para apurar, é para aguçar aquilo que Deus quer que a gente perceba. E quando eu falo de gente, de multidão, de uma igreja repleta, pode escrever, assim vai ser. Assim vai ser. Deus está preparando um tempo novo. Deus está levantando líderes. Deus está chamando pessoas para assumir postos. Quando Deus te incomoda com algo, Deus está te chamando para aquela missão. Aprenda o que eu vou te dizer. O seu trauma vai ser o seu ministério. Aprenda isso. Na sua dor, Deus vai curar outros dela. No seu problema, no seu processo, digamos, nas suas aflições, Deus vai trabalhar e vai te transformar numa especialista em recuperar almas para o reino e para a glória dele. Amós entendia bem o que era miséria. Amós entendia bem o que era a vida de um pobre. Amós entendia bem o que era uma vida dura. Então Deus pegou aquele homem e se fez um especialista agora em defender os pobres, os injustiçados. Então você que tem passado por lutas, você que tem vivido dias de conflito, você que tem talvez dormido mal, você que é vítima de ansiedade, de medo, você que tem passado lutas espirituais, Deus está despertando você e Deus vai te dar um ministério, um chamado dentro disso que você tem vivido. Mas o que nós não podemos fazer é ficar parados. Para entregar essa palavra, eu quero trazer 3 ensinamentos dentro do contexto da vida de Amós. O primeiro ensinamento: Deus não chama aqueles que estão prontos. Guarde isso. Deus não chama quem está pronto. Deus capacita aquele que Ele chama. Amós era um improvável. Amós era um boiadeiro, um homem que fedia talvez cocô de animal, porque o boiadeiro é assim, né? O boiadeiro, ele fede cocô de ovelha ou de gado. O criador de porcos, você sabe que se você fechar o olho, você sabe que ele está chegando pelo cheiro que vem atrás dele, porque é assim. Amós é um homem que estava naquele contexto que ninguém imaginava. E Amós, ele declara uma frase que talvez você tenha declarado na sua vida. Deus está te chamando e você está dizendo: eu não sou profeta nem filho de profeta. Amós falou: Amazias, você está enganado. Não se sinta ameaçado comigo. Eu não sou da família de Levi. Eu não sou de família sacerdotal. Eu não fiz escola com profetas. A minha escola foi a terra, foi o campo, foi o clima. A minha escola é o mugido dos animais. Eu não sou estudado como você. Eu não sou profeta nem filho de profeta. No entanto, Deus me tirou da frente do rebanho e me disse: vá e profetiza a Israel. Então, queridos, a primeira lição é que Deus não vai esperar você estar capacitado ou capacitada. Não existe o tempo ideal da sua formação, existe o chamado de Deus. Quem ouviu diz amém. Existe a voz de Deus que te chamou. Se você está aqui é porque Deus já tem falado com você. Se você está aqui, talvez esteja vivendo como Jonas. Deus está te mandando ir para lá, você está indo para cá. Talvez você está fantasiado de outro personagem para que não identifique você como um dos que seguiam Jesus, como Pedro fez, né, quando negou Jesus.
Pedro baixou a cabeça e falou: olha, eles não vão me reconhecer, mas não tem jeito. O mundo espiritual sabe quem é você. Você está sendo poupado porque Deus te escolheu. O mal maior não aconteceu na sua vida porque Deus tem um chamado para você. As portas ainda continuam abertas, ainda que não esteja fácil a sua vida, é porque Deus está esperando o nosso posicionamento. Quem entendeu a palavra, levanta a mão e diz amém. Deus não chama quem está pronto. Amós não era profeta, nem filho de profeta, não tinha formação, não tinha nome. Ele era um homem simples, ele era uma pessoa comum. Era mais um trabalhador no meio da multidão, mas Deus chamou Amós, e a chamada de Deus independe da nossa origem. Deus não quer saber do seu passado, da sua história. Deus quer saber o que você está disposto a viver por Ele. Deus não chama capacitados, Deus capacita aqueles que são chamados. É na sua rotina que Deus vai te chamar. Deus transformou pescadores em apóstolos. Deus fez de um copeiro um engenheiro para refazer os muros de Jerusalém. É assim que Deus faz, porque é Deus que capacita. É Deus que dará para você direção, habilidade. E eu sei que enquanto falo, o seu coração começa agora a se agitar. Você começa a entender bem o sentido dessa palavra. O segundo ensinamento, o chamado é para profetizar onde existe uma crise. Amós não foi chamado para profetizar no conforto, digamos, da sua casa ou na rede que ele tinha para dormir. Apesar de ser um homem do campo, o conforto dele estava no campo. O chamado normalmente não é para a gente, digamos, continuar preso no prazer e no conforto, porque isso é um jugo na nossa vida, isso nos impede de viver a vontade de Deus. O chamado realmente gera um desconforto, mas isso gera alegria e paz. A paz que você procura, sabe onde ela está? No seu chamado. O sono que você espera, aquele sono de qualidade, sabe onde ele está? Não está na caixinha de remédio, está no seu chamado. Está em você, está no centro da vontade de Deus. Porque ali é uma ordem de Deus a seu favor. Ali há anjos ao seu lado, ordenados por Deus para cuidar de tudo que você precisa. O melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Então o chamado, queridos, ele normalmente nos leva para onde existe a crise. É para confrontar, para anunciar o juízo. Missão não é conforto, né? Missão é confronto. E para terminar, o chamado começa quando nós dizemos para Deus: eis-me aqui. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus. Eu preciso avançar, precisamos inclusive cumprir o grande propósito dessa manhã, que além de pregar a palavra, nós estaremos também ungindo, consagrando mais um homem de Deus para ajudar a cuidar desse rebanho. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração para dizer para você é sobre a grande ou a missão da igreja. É o seu lugar. É o lugar da sua cura. Amém. É o lugar da sua libertação. Amém. É o lugar de entender o teu propósito. Amém. É o melhor lugar para você arrumar o casamento. Guarda isso. O centro da vontade de Deus é o melhor. Quem ouviu, diz amém. Amém. Tem gente que sai do espeto e cai na brasa. É só confusão que arruma na vida. Né? Parece para-raio de confusão. Só atrai porqueira na vida. Casamento ruim, homem opressor, o outro é traidor, o outro é endemoniado, e o outro, quando vai descobrir, ele gosta de mulher também. É assim, eu sou pastor há muitos anos, cara. Eu aconselho casais há muitos anos. Confusão atrás de confusão. Sabe por quê? Porque às vezes nós tomamos decisões fora do centro da vontade de Deus. Melhor negócio, olha para mim. Você que já sonhou com a mala cheia de dinheiro, se Deus te deu sonho, Ele vai te dar provisão. Você já sonhou com prosperidade? Você já sonhou com bom negócio? Pronto, se Deus indicou para você essa conquista, você vai receber essa conquista. Mas levanta a mão que eu vou te liberar a palavra para você. Sabe onde está a sua conquista financeira? Levanta a mão. O seu tesouro está no centro da vontade de Deus. Vai lá e você vai encontrar. A porta aberta que vai te sustentar, que vai te honrar, está no centro da vontade de Deus. O resto é perdição.
O resto é perder tempo, é bater cabeça. O resto é tentar plantar num terreno de pedra. Não dá fruto. Cansa, desgasta a vida, tira você do propósito, não traz o fruto e você depois não vai chegar no endereço que é a glória de Deus, que é o céu, onde todos nós vamos morar em nome de Jesus. Então, queridos, Amós não era de uma linhagem, digamos, correta aos olhos dos homens, mas ele foi um homem diplomado pelo céu, e esse diploma Deus também tem levantado para você. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu já quero orar por você. A palavra não precisa de complemento, a palavra não precisa, digamos, de resumo, porque aquilo que Deus tem a falar, Ele fala e o coração entende. Eu gostaria que você ficasse bem atento àquilo que Deus tem provocado na sua vida através dessa palavra. Aleluia! Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor se você está entendendo o que Deus está falando nessa manhã. Glorifica o nome do Senhor se você está entendendo o que Deus quer de você.